for a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo número 15. Livro de Lucas, capítulo número 15. Jesus ele tinha uma característica de ensinar sempre através de parábolas. Ele usava situações do dia a dia, elementos do dia a dia, e ele, quais esses elementos que as pessoas conheciam, que as pessoas tinham acesso, ele trazia grandes revelações, né? Ele trazia grandes entendimentos. É muito bom você usar coisas que as pessoas conhecem para ensinar alguma coisa. Isso é muito bom. E Jesus fazia isso, sabe? Ele usava elementos conhecidos de todo mundo. Aqui no livro de Lucas, eu gosto muito do livro de Lucas. De todos os evangelhos é o que eu mais me identifico, porque ele fala de uma forma bastante didática, talvez porque Lucas era médico, então ele escreveu de uma forma um pouco diferente dos outros. E no capítulo 15, nós temos 3 parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a do filho pródigo. Eu raramente prego na parábola da ovelha. A parábola do filho pródigo, acho que pouquíssimas vezes eu ensinei especificamente. Sempre quando eu vou pregar em Lucas, que foi o meu devocional dessa manhã, eu sempre uso a parábola da dracma. Eu tenho motivos para isso. Nós temos aqui na parábola da dracma perdida 6 elementos que a gente pode analisar e ficaríamos aqui umas 3 horas analisando esses 6 elementos. O primeiro é a dracma. A dracma tem um símbolo, uma simbologia aqui. Jesus está falando sobre uma dracma. Uma dracma era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho. Então era uma moeda que tinha valor. A pessoa precisava trabalhar o dia todinho para poder receber uma dracma. Tinha valor, era útil, tinha muito valor, era algo necessário, porque a pessoa precisava trabalhar para conquistar aquela dracma. Nós temos a dracma, nós temos a casa, né, o lugar onde a dracma foi perdida, nós temos a luz, nós temos a vassoura, nós temos a busca e a festa. Nós temos 6 elementos aqui que nós podemos analisar. Mas eu não tenho esse tempo de analisar cada um deles hoje. Mas eu quero falar algumas coisas importantes. E é lógico que a primeira é a dracma, né? A dracma, irmão, ela se perdeu. As casas nos dias de Jesus, elas não eram assim, com piso, né, assim, bonito igual o nosso. Os pisos eram de terra, era diferente do que a gente vê hoje. E essa dracma caiu, se perdeu, ficou escondida. Mas eu quero lembrar para vocês que quando esta mulher achou a dracma, ela tinha o mesmo valor. Continuava valendo um dia de trabalho. E aqui eu tenho uma lição, eu tenho algo para falar para você. E eu não entendi porque que Deus me deu essa direção. Mas é assim, ó. Quando essa dracma caiu e se perdeu, ela não deixou de ser uma dracma. Então, ó, ela não virou outra coisa, ela não perdeu o valor. E assim é com a sua vida. Você pode até cair, você pode até errar de alguma maneira, mas o pecado não tira o teu valor. Você pode ter perdido a posição. Por que posição, pastor? Posição de filho. Mas você continua com um valor muito grande para Deus. Tanto que essa parábola Jesus deixou bem claro que tinha tanto valor que ela procurou e procurou até encontrar. Assim é Jesus, irmão. Você pode ter caído, você pode até estar perdido, você pode até deixar Jesus, mas estar perdido não muda o que você é para Deus. E você é importante para Deus. Irmão, às vezes a gente não dá muita importância para as pessoas. A gente pode não dar importância, mas Deus não. Muita. Muito. Talvez a gente olhe para alguém ou desvaloriza, mas Deus não é assim. Ai, que bom que Deus não é assim. Ó, o texto diz: ou quão
mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. Lembra que eu falei de luz? Varra a casa, não busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Por isso que eu disse que a dracma simbolizava uma pessoa. Ele está falando de pecador. E aqui a Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas. Diz: diga comigo, tem. Não foi no passado, não. Tem 10 dracmas. Isso. A dracma tinha um dono. A dracma aqui tinha uma dona. Você tem um dono, irmão. A dracma estava abandonada, porque a mulher se esforçou para encontrar. A dracma não é algo sem importância. Não é um ninguém, sabe? Ela tinha alguém. Essa dracma tinha alguém que sentiu falta dela. Você fez falta. A gente sente falta. Deus sente falta de você. Deus sente falta de você. Porque você tem dono. Você tem um dono, meu filho. E quando a gente tem alguma coisa que é importante pra gente, a gente perde, a gente sente falta. Sente ou não sente? Por que você acha que Deus não sente falta de você? Deus sente falta de você. Porque você é importante para Ele. Muito importante, querido. Você até pode se afastar de Deus, mas você continua sendo dele. Você pode até se afastar, mas você tem um dono. Não adianta você espernear, porque você pertence ao Senhor. Ele te criou. Você veio a esse mundo porque Ele permitiu. E você conhece a historinha dos espermatozoides, né? São milhares que correm, mas apenas um chega. Foi você. Certo, querido? Então você é importante. A dracma, irmão, aqui tem uma outra característica. Ela não se perdeu sozinha e ela não se acha sozinha. A ovelha da parábola anterior, ela anda. Ela podia ir para algum lugar. O filho pródigo da parábola seguinte podia tomar decisões. Mas a dracma não, precisava de alguém. E às vezes, irmão, às vezes a pessoa não volta para Jesus, não volta para casa. Talvez não é nem porque ela não queira, é porque ela precisa ser alcançada. De alguma maneira, alguém precisa se dispor a buscar essa dracma, a buscar. Ela não, às vezes não consegue vir sozinha. É que a gente vai dispensando, né? Hoje em dia, as pessoas parecem que são descartáveis. Mas Deus não é assim. E aí funciona assim. Alguém insiste com você, alguém fala de Jesus com você, alguém até briga com você. Né? Às vezes a gente briga, né? Para enfiar na cabeça de alguém que ela precisa de Jesus, que ela precisa voltar para Jesus. A gente briga muitas vezes, discute, perde o amigo, perde o irmão, insistindo com a pessoa: vamos, volta para casa, volta, você tem ministério, o Deus te chamou, Deus te escolheu, volta, acorda, volta. E aí a gente às vezes até perde a amizade, porque não quer ouvir mais. Isso, meu irmão, é porque Deus está tentando te alcançar em qualquer tempo. Então, se tem alguém, irmão, correndo atrás de você, é porque provavelmente você é totalmente dependente de alguém. Igual a Draco, alguém te buscar. Igual a Draco,
Se alguém fosse procurar, nunca ela ia voltar para o lugar que ela deveria estar. Acontece que alguém buscou, alguém correu atrás, alguém falou, alguém insistiu, alguém varreu, alguém acendeu a luz. Então, querido, se alguém tem feito isso com você, se alguém tem insistido com você, se alguém tem sido aquele chato na tua vida, meu filho, é porque Deus já, você tem que entender que é porque você precisa de alguém fazendo isso. Você precisa, e se você precisa é porque Deus é bom, e Deus te ama, e você é seu dono, e Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele está atrás de você, meu filho. Está atrás de você. Difícil é o quanto você resiste, né? O quanto você resiste. O quanto desculpa você dá para o Senhor. E Jesus até ensinou sobre desculpas. Fez uma festa e mandou chamar, e na hora que a festa estava pronta, chamou, não posso, porque eu vou casar. Não posso, porque eu vou comprar uma terra, eu preciso ver a terra. Não posso. E começou as desculpas, Jesus falou, então tá bom, vocês não querem mesmo? Vai lá, busca outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e enche esse lugar. Deus está procurando as pessoas, irmão. É que tem gente que não quer ser achado. Não quer ser achado. Mas que Deus te procura, Ele te procura. Deus te busca, Ele te busca. Aquela dracma, ela caiu, irmão, provavelmente se sujou, ficou ali escondida, ficou invisível, mas ela continuava sendo uma dracma e continuava importante para Deus. Importante para aquela mulher. Irmão, o pecado pode até ter sujado você, mas eu digo uma coisa, Deus, o sangue de Jesus Cristo, pode lavar os teus pecados, mudar a tua vida, mudar a tua história, porque você tem muito valor, o mesmo valor de sempre. O mesmo, não mudou nada, você tem o mesmo valor. Entendeu isso? O pecado, irmão, não pode cancelar o que você é em Deus. Ele te suja, ele te afasta. Mas você é importante para Deus. Bota isso na sua cabeça, fica mais fácil. Aí nós temos uma casa. Agora eu vou rapidinho. Eu só queria falar da dracma que simboliza você. Simboliza eu. A casa não é o ambiente. É o lugar onde a gente está. E pode ser igreja, pode ser a sua vida. E aqui eu tenho uma palavra para te dar. Não adianta você estar perto do altar se você está longe de Deus. A dracma estava perdida dentro de casa. Aqui você já conhece as palavras que os pregadores falam, né? Tem muito crente perdido dentro da igreja, e essa coisa toda. Né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode estar aqui todo dia e pode estar longe de Deus. Você precisa estar perto de Deus e aqui você vem para reabastecer. Reabastecer. A luz é a palavra de Deus, irmão. Deus quando expõe, quando alguém chega para você e fala para você, filho, isso está errado. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa entrar no caminho. Você precisa entrar nos eixos. Né? Quando você ouve isso, irmão, é Deus, irmão. Ele não está expondo você, ele não está expondo essas coisas para te humilhar. Quando Deus fala conosco, irmão, ele está iluminando para te restaurar. Restaurar a sua vida. Tirar da lama, tirar do poço. Restauração. Não é exposição. Às vezes eu estou pregando aqui e alguém no final fala, pastora, parece que você sabia tudo. Não sabia, irmão. Deus também não está te expondo. Ele está só trazendo luz. Luz para você ser achado. Luz para você ser achado. A vassoura, irmão. A mulher pegou a vassoura e varreu tudinho.
limpeza espiritual. Deus não encontra aquele que insiste em se esconder. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente esconde, quando a gente não confessa, não se arrepende, fica difícil. É limpeza. Quando a gente vem para Cristo, a gente tem que expor tudo diante de Deus. Não estou falando para você vir aqui contar suas coisas. Estou falando para você falar com Deus e se arrepender. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro, porque Deus busca, aquela mulher buscou, porque aquela dracma era importante. Deus busca você, sabe por que Ele busca? Porque Ele te ama. Se você está aqui na terra ainda, presta atenção. Se você está aqui ainda, vivo, andando aqui ainda, é porque Deus ainda está te procurando. Se você não achar isso importante, meu filho, então não tem nada mais importante para você. Deus ainda está te procurando todo dia, varrendo tudo para te encontrar. Por quê? Porque o dia que você realmente se entregar a Ele, vai ter festa. Vai ter festa. A mulher fez uma festa, chamou todas as vizinhas e fez uma festa. Deus não vai te receber com julgamento e apontar o dedo para você, para tudo aquilo que você tenha feito. Mas Ele vai se alegrar. Na parábola da ovelha, Ele põe a ovelha nos ombros e Ele vai dizer: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Na parábola da dracma, Ele vai dizer: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E na parábola do filho pródigo diz: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e esse perdido foi achado. A alegria, quando alguém realmente se entrega ao Senhor de verdade, passa a servir Ele de verdade, e passa a andar com Ele de verdade. Amém, querido? Não é Deus que se afastou, porque você se sujou com o pecado e isso te escondeu. Não se arrepende. E pronto. Só isso, pastor? É só, meu filho. Por isso que as pessoas não dão valor. É só isso. Dá valor para tudo, menos para a salvação da sua alma.